notícia de última hora, hein? Ligas europeias e sindicato denunciam a FIFA por abuso em calendário internacional. Isso pode impactar diretamente a construção daquele superdito super mundial que brasileiro tá esperando, se planejando, calculando rota. Aspas para o David Terrier, presidente do FIFA Pro da Europa, que é a comissão de jogadores do futebol europeu. Nossa queixa para a Comissão Europeia é clara. A FIFA está abusando de seu poder de ditar o calendário de jogos internacionais e expandir suas próprias competições, e assim aumentar as suas próprias receitas. Lembrando que a Comissão Europeia, essa é formada por 39 ligas de 33 países, incluindo o campeonato inglês, a Premier League, o campeonato português, o campeonato italiano e o campeonato francês. A La Liga não faz parte desse comissionato, mas também assina junto o pedido de denúncia contra a FIFA. Isso pode colocar em xeque o Super Mundial. Porque, assim, não tem espaço no calendário. Todo mundo sabe que não tem espaço no calendário. E a FIFA cria o Super Mundial, Gui, Panino, amigos e amigos que estão nos acompanhando, para bater de frente com a Champions League, para ser uma competição maior do que a Champions no território internacional, reunindo principais times da Europa, da América do Sul, da América do Norte, da América Central, da Ásia, da Oceania e da África. O problema é que é impossível você criar uma competição desse tamanho dentro do calendário que nós temos. Acho que eles estão pensando mais até na parte financeira, em conquistar mais poder, em conquistar mais dinheiro, em angariar mais fundos para a FIFA, que já é uma entidade milionária ou bilionária. Agora você vê como o futebol brasileiro anda a passos largos para trás, enquanto o futebol da Europa está andando para frente. Os times brasileiros aplaudiram quando saiu essa notícia do Super Mundial. Maravilhoso, vamos se preparar. Trouxemos notícias aqui que o Flamengo já estava buscando alguns jogadores no mercado. Enquanto isso, o futebol da Europa lamenta essa competição. Por quê? Porque enche o calendário, porque deve ser chato pra burro jogar com esses times meia boca que tem em tudo que é canto do mundo. E os caras estão se preparando para o que realmente interessa, que é o futebol deles, futebol europeu, valorizando o cenário europeu, valorizando o produto futebol Europa. Eles não vão aceitar um calendário inchado só pelo simples fato da FIFA achar interessante. Não vão. Agora, aqui no Brasil, tudo que envolve futebol de fora, contato com equipes de fora, oportunidade de ganhar Mundial, aquele desejo absurdo de ganhar Mundial, os caras param tudo para viver em função desse Mundial. Esse Mundial vai ser um fracasso, já aviso. Aqui, ó, aspas do CEO da Premier League. Está chegando a um ponto crítico. O feedback que temos dos jogadores é que há muito futebol sendo jogado em uma expansão constante, ou seja, é muito futebol e pouca qualidade. Não pode ser assim. E aí, vamos tentar trazer também para a realidade o seguinte. O Ancelotti falou besteira meses atrás? Não. Porque o Ancelotti trouxe essa informação em primeira mão, né? A gente até debateu aqui um dia, assim, né? O Ancelotti, quando ele quer, quando ele tem informação, ele fala a informação correta. Pra quem não sabe o que ele falou. Você estava no reality, verdade. Verdade. Você estava no reality, pode ir. Por favor. Não, ele veio a público e falou que não ia acontecer esse Super Mundial. Porque muitos jogadores, ele cravou, porque muitos jogadores já haviam procurado ele, jogadores de outros clubes, não só do Real Madrid, de que não é interessante o desgaste que ia ser criado. E assim, o Ancelotti, quando ele fala, ele cumpre. Em momento algum ele falou que ele seria técnico da seleção brasileira. Disseram que ele havia dito. Mas ele propriamente dizia. E aí o que aconteceu? Deu essa bomba num certo dia de manhã, bum, Ancelotti crava que não haverá Mundial. Horas depois, antes do dia ser encerrado, o Real Madrid solta uma nota. E aí o Ancelotti se pronuncia também, né? Não, me expressei errado na entrevista, não é bem assim. E aí o Real Madrid coloca lá que o Real Madrid, como uma das entidades maiores do mundo do futebol, irá cumprir a sua, não é obrigação, mas o seu acordo de participar de uma competição tão importante quanto a FIFA. Essa exista, né? Então, assim, aí o Real Madrid vai lá, aquela nota, né, que a gente sabe, que é, tipo, bem padronizadinha, pra falar que não tá desmerecendo, que o Ancelotti se equivocou, que o Ancelotti, aí coloca uma aspas do Ancelotti, coisa e tal. Consertaram uma bomba que meses depois está se concretizando. Ele pensou alto, né? É o famoso pensar alto. Exato. Tipo, ele viu os caras perguntando do Super Mundial, deve ter pensado assim, que tolos. Não vai acontecer esse negócio. E aí ele soltou. E aí isso só dá mais força, né? Para que algumas pessoas, principalmente os técnicos que vêm de fora para trabalhar no Brasil, ganhem
digamos assim, esteja do lado certo da coisa, porque eles vivem falando, o calendário nosso tá enxuto, o calendário nosso tá enxuto, nosso futebol pode ser melhor, precisa fazer alguns ajustes, e não se faz. Só que sabe por que não se faz? Porque aqui no futebol brasileiro, primeiro, não existe união dos clubes. Cada um pensa no seu. E segundo, porque o futebol brasileiro é um futebol refém do dinheiro da televisão, do dinheiro da CBF, do dinheiro das federações. Então isso nunca vai acontecer. O Enio trouxe a informação aqui. O Corinthians pediu adiantamento do dinheiro da próxima liga, que a gente não sabe como é que vai ser, se vai ser como que vai funcionar, mas o Corinthians já pediu adiantamento. Ou seja, adiantamento atrás de adiantamento, e isso faz com que o Corinthians não tenha poder de barganha. Exato. Assim como outros clubes aqui do futebol brasileiro não têm. Então, quando eu vejo algumas notícias sendo ventiladas, do tipo assim, igual aquela situação lá do Corinthians que ameaçou junto com o Vasco parar a Copa do Brasil se não voltassem à data original que o Flamengo tinha pedido a solicitação e a CBF aprovou. Sabe o que aconteceu naquilo? Nada. O Corinthians vai entrar em campo, o Vasco vai entrar em campo. Vocês acham mesmo que hoje o Corinthians tem mais força que a CBF? Não tem. O Vasco tem mais força que a CBF? Não tem. Nenhum clube tem mais força que a CBF. E isso me entristece. E eu queria entrar num termo que você utilizou, né? Falando, nossa, nós estamos andando a passos largos para trás na organização do futebol. É que é mínimo, né? Os caras se unem lá na Europa para administrar os caminhos que sejam viáveis para eles próprios. Né? Por exemplo, eu venho aqui falar do caminho da narração brasileira e decido só por mim o que deve ser melhor. Não, tem que ser um coletivo, tem que ser um conjunto de narradores para decidir, colocando exemplo da minha profissão. Sim. O brasileiro, cara, futebol brasileiro, ele não se conversa em momento algum. Os caras se reúnem para, eu já disse aqui, para criar uma liga, criam logo 2, quase 3. É muito difícil encontrar um denominador comum dentro do futebol brasileiro. É muito difícil, não. É impossível. Sabe o que é impossível? Porque os caras não têm boa vontade política. Porque a qualidade do produto pode ser de quinta categoria, tanto faz. O dinheiro caindo na conta é o que importa. E assim a gente vai tocando com a barriga. Daqui a pouco, cara, não tem mais ninguém pra tocar com a barriga, o nosso futebol vai morrer. Nosso futebol vai morrer. E não vai... Ai, pentacampeão do mundo. Esquece isso, irmão. Uma hora alguém vai ser pentacampeão do mundo também. Exato. Então, a gente pode esquecer essa ideia. Uma hora vai acabar esse castelo de cartas. E o Brasil precisa se ocupar a melhorar a sua liga, a melhorar o seu futebol, a melhorar suas estruturas, seja da base, seja do adulto, seja do profissional, seja do amador. Não dá pra gente conviver com esse tipo de amadorismo dentro dos maiores clubes do Brasil. O Corinthians é um exemplo, e são vários que nós podemos colocar aqui, eu acho. Com certeza. Sim. A gente citou o Santos aqui. Cara, o Santos... Outro dia um amigo meu santista falou assim, você acha que o Santos tem que jogar na Vila Belmiro ou tem que jogar no Pacaembu? E eu falei pra ele o seguinte, o Santos podia jogar na praça mais famosa de Santos pra 10 pessoas que não ia ter problema com isso. Sabe por quê? Porque o Santos hoje, ele depende da renda de jogo, ele tem um problema financeiro, porque a gente não sabe onde foi parar o dinheiro do Robinho, a gente não sabe onde foi parar o dinheiro do Diego, do Paulo Almeida, do Elano, do Neymar, do Ganso. O Santos é um dos times que mais produz... Rodrigo. O Santos é um dos times que mais produz atleta e que sempre está numa pindaíba absurda. A gente não sabe para onde vai esse dinheiro. O Santos era um time que poderia, pelo número de jogadores que já revelou e que revela, cara, jogar cada dia no lugar. Até porque o Santos é o maior time do mundo. E fez isso na sua história, né? Exato. Excursões não pro teria mundo. problema de fazer isso. Agora a questão é, o Santos é refém hoje de um dinheiro, porque a gente não sabe como que funcionam as negociações dentro do clube. E aí o torcedor fica naquela, vamos criar uma arena, não vamos criar uma arena, vamos jogar na arena, mas não vamos jogar no Pacaembu, que tem mais lugares para ganhar renda de jogo. Isso é absurdo. E só vai mudar isso nesses clubes grandes quando os clubes entenderem que esses gestores, que esses dirigentes, que essas pessoas que estão dentro do clube não têm mais condição e tamanho para comandar esses clubes. E assim, me parece o caso do Flamengo, né? Ah, o Flamengo é um ponto fora da curva. Beleza, o Flamengo é um ponto fora da curva nas finanças. Que pavimentou o caminho, o Bandeira de Melo reestruturou, tomou café amargo e tal. Mas o futebol do Flamengo continua sendo gerido de modo amador, de quinta. É muito mais na sorte do que no juízo. A gente tá falando dos maiores cases de sucesso do futebol brasileiro, Nino. Ou não, né? A gente se engana. Então, assim como muitos resultados do Flamengo mascarou essa questão que você levantou agora, né? Em relação a como é gerido, quem faz a gestão, quem comanda.
não a comissão técnica, tá, gente? Mas a gestão que é feita, né? Diretoria, presidências recentes. Então, assim, o Flamengo, dentro de campo, tem mascarado alguns problemas externos, né? Então, assim, internos, melhor dizendo. Então, tudo administrativamente está redondo. O Flamengo, enfim, conseguiu fazer a aquisição do gasômetro para construir o seu estádio. Isso é um baita marco para a história do clube. E eu acho que, trazendo para a questão que o Guipa falou em relação ao Corinthians, o Flamengo, ele se organizou para comprar esse espaço. Sim. O Flamengo, assim como o Corinthians, era um time que não tinha estádio. E aí o Corinthians, na primeira oportunidade, foi lá e abraçou sem pensar nas consequências. E assim, sem vamos pensar pensar de modo... como que vai pagar. Vamos pensar de modo lógico. Hoje nós temos um estádio dentro da cidade de São Paulo que vai virar um segundo campo de alguém. Exato. Porque poderia ter virado o primeiro campo do Corinthians. Exato. Era só ter feito uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Olho grande, cara. Olho grande. Cara, o Andrés, ele deu uma declaração bizarra, dizendo que o Corinthians seria o Real Madrid das Américas, velho. Todo presidente de clube que dá declaração menosprezando os outros e aumentando o seu clube, o clube se lasca. Eu lembro que o Eurico Miranda falava do Vasco absurdos, que o Vasco era o maior de todos, não sei o quê. O Vasco vascou. Ficou muito tempo. Exato. Também o São Paulo. O São Paulo, o Soberano também se lascou. Aí você vê o Corinthians, Real Madrid das Américas, se lascou. Então, assim, tudo começa. Pelo amor de Deus, tudo começa nessa prepotência e olho gordo. Não tinha necessidade de querer bater de frente com o São Paulo para ganhar do São Paulo o estádio da Copa, porque era uma resposta ao Juvenal Juventus. Vai lá ver sabão, velho. O torcedor lá quer saber se vai ganhar de estádio de Copa de São Paulo, quer ganhar no campo do São Paulo. E assim, não tem ganhado, né? Esse é o problema, né? A situação só vai ficando mais delicada, né, em relação aos bastidores. Então, eu vejo que o Flamengo, né, nessa questão, ele e Palmeiras, administrativamente, parecem, né, demonstram, pelo menos assim, pra nós. Eles caminham no mesmo... no mesmo mar. Na mesma direção do mar. Outros clubes ainda estão enfrentando algumas oscilações. Eu vejo o São Paulo numa rota interessante, com o Casares, que de certa forma colocou, né, algumas coisas no eixo no clube, justamente por conta do que o Eni falou, de declarações passadas, de que o clube, em certo momento, se colocou como soberano em algumas situações, só que a gestão não foi feita da maneira correta, né, para ser esse soberano. Então, teve o deslize. Então, agora parece que o Casares vai colocando o clube na rota. A gente pode citar aqui o Atlético Paranaense, que é um clube também que costuma, né, ter uma administração muito boa, muito positiva, só que caso o Furacão seja rebaixado no final do ano, eu não sei também como vão ser os próximos anos, porque uma coisa é você se manter com regularidade na Série A por muitos anos, fazendo bons trabalhos, mantendo o investimento que é feito, entendendo que você não precisa em nenhum momento ultrapassar ele. Agora, quando você é rebaixado, caso aconteça, a rota muda, a renda diminui, em questão bilheteria, do patrocinador, enfim, uma série de coisas. Então, tudo vai muito por conta desse viés, mas vejo alguns clubes que conseguem, né, digamos assim, fazer essa administração de forma boa, né?